Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago um trecho do livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint Germain, do movimento I Am Activity dos Estados Unidos, qual foi traduzido para o português pela Ponte para a Liberdade. Este livro se trata da compilação de vários discursos recebidos por Guy Ballard, do bem-amado Mestre Saint Germain e de alguns outros mestres ascensionados e seres de luz. Ao todo, foram 15 livros escritos pelo movimento I Am, e no Brasil são 4 livros traduzidos pela Ponte para a Liberdade. Discurso 19, 5 de setembro de 1932, Saint Germain. Invocação. Tu, poderosa e infinita presença, tu, poderosa sabedoria e portadora da vida, tu, poderosa onipresença de toda manifestação, louvamos e agradecemos pela consciência e a realização, a majestade de tua presença. Louvamos e agradecemos por estares consciente de toda a tua conquistadora presença, que tu sejas o princípio ativo manifesto em tudo que conhecemos como vida. Que tu sejas a única inteligência que atua, tudo mais é apenas criação do homem e não tua. Tu, poderosa presença, vigilante e silencioso, como abençoas toda a humanidade através da tua sabedoria. Reconhecemos que existem aqueles que te conhecem, cantam tua presença, invocam-te em tua majestosa presença, responde sempre àqueles que te invocam. Fala sabedoria, tu poderosa presença. Fala sabedoria, tu poder consumidor, e responde a todos os que te invocam. Paz e bênção da poderosa hoste do vigilante silencioso e seus mensageiros a ti e aos teus. O discurso. O pensamento é o discurso interior, e à medida que conversais uns com os outros por meio de palavras, assim também possais conversar, pedir e comandar a presença interior através do pensamento. O pensamento pode ser tornado um dínamo com o qual recarregais o corpo, o lar, as condições, de acordo com a consciência ou o entendimento que tendes de seu poder. Isso me traz a um dos pontos vitais a todos os estudantes, que é quebrar o hábito de pensar em voz alta. A pessoa apenas tem que se vigiar para ver quão frequentemente ela expressa, inconsciente, o pensamento em voz alta. Isso tem que ser positivamente superado, antes que possa ser dada certa instrução e informação. Por quê? Por causa deste hábito do humano, que é uma falta de energia controlada. Se a pessoa está de posse de uma informação secreta em momento inadvertido, o revelará. Eu desejo que cada um assuma firmemente este ponto especial. Nem mesmo nas coisas mais simples em sua atividade cotidiana, permitais o pensamento ser expresso em palavras como se estivesseis falando convosco mesmos. Muitos estudantes fracassaram neste ponto mais do que em qualquer outro. Poucos dias de cuidado vigilante superarão este hábito. O exterior é apenas um conglomerado de hábitos. Na veste do estudante que entrou na senda consciente, é colocado o manto de proteção do pensamento. Falando consigo mesmo, a expressão falada atravessa essa veste do pensamento e o estudante se admira que não faça mais progresso. É porque ele fez uma brecha na fonte de sabedoria. O pensamento é verdadeiramente a atividade da alma do Deus homem, o aporte em atividade desta poderosa presença de energia, que pode ser qualificada pelo pensamento a certa altura de poder sustentador e inteligência.
Diz-se que o homem não pode acrescentar 1 polegada à sua altura pelo pensamento, mas eu vos digo que o homem pode, pelo pensamento, liberar dentro de si o grande poder de Deus, para fazer de sua forma uma gigante em força e estatura. A estatura da forma humana é em larga escala governada pelo pensamento da raça. O pensamento, sendo que o limite de atingir é uma certa altura. No entanto, em poucos anos, apesar do pensamento racial, vereis a estatura do homem aumentada à altura de 6 pés e 4 polegadas, e das mulheres as de 5 pés e 10 polegadas, com a simetria de forma mantida em sua altura pelo aumentado poder da atividade do Cristo interior. Novamente, permiti-me chamar vossa atenção para esta poderosa verdade, do que o pensamento é a lâmina da energia de Deus liberada em ação. Por isso, podeis ver como é importante tornar-vos conscientemente senhor do vosso próprio pensamento. Esta maestria contém o domínio pleno. Conjuntamente com o controle do pensamento, deve advir o controle da atividade exterior, pois a menos que obrigue o exterior a viver em harmonia com o pensamento ideal, ele impelirá o pensamento de sua altura e o degradará. Por que é assim? Por causa de longos séculos na construção do hábito. Não há nada especial ou difícil, mas requer atenção firme. Se há ervas más no vosso jardim, vós dais a elas suficiente atenção até que sejam extirpadas. Assim é com a atividade externa. Vós tendes que arrancar as ervas daninhas e deixar o terreno limpo para a presença interior e essência de Deus. Vamos dar mais um passo para que possa parecer um pouco mais sutil, mas é bastante fácil que é necessário reconhecer vosso pensamento como um molde de forma. Se vivendo no pensamento da raça permitis a ele, ou fizestes com que sua forma expressasse idade ou doença, uma expressão inferior daquela poderosa energia, nós sabemos que ela tem o poder de construir a forma em beleza, simetria e construir a perfeita atividade cerebral para expressar inteligência superior. É vitalmente importante que os estudantes reconheçam a diferença entre intelectualidade e inteligência. Devem entender que o grande desenvolvimento intelectual que alguns adquirem e de que tanto se orgulham é apenas o que acumularam de fora e não tem uma base firme. Contudo, o oposto disto é a poderosa inteligência de Deus que recebem no interior. É a fonte da eterna verdade e em todos os tempos uma base inabalável. O cérebro ou intelecto é apenas o veículo para esta poderosa inteligência interior emprega. Pode-se ensinar através da ação consciente a expressar somente esta inteligência interior. Como pessoas de livre-arbítrio, nós escolhemos qual delas agirá por nós. A coletânea que faz o intelecto exterior ou a poderosa inteligência em sua plena capacidade. O exterior, ou humano, tem uma faculdade peculiar, emprestada, é claro, de usar cada oportunidade para fazer uma brecha no grande reservatório da divina energia. Por exemplo, a humanidade ser coordenada pela perda da energia através da prática do sexo por prazer. Mas eu vos digo, pode-se perdê-la tão facilmente sem o prazer exterior, sempre que o pensamento se compraz com essa ideia. Já foi dito que o pensamento é a causa de toda atividade exterior. Eu vos digo cuidado, pois uma imagem do desejo inferior pode ser colocada diante de uma pessoa, e a imagem fará o pensamento agir. Isto mostra a necessidade de controle da visão, bem como do pensamento. A visão é uma atividade da atenção. Importante, no maravilhoso período em que estamos entrando, não será permitida imagem negativa de qualquer espécie, que seria, sob certa forma, uma invocação à atividade inferior do pensamento. Esta é a razão pela qual nós enfatizamos tão severamente que,
Não obstante quão negativo o pensamento ou aparência possam ser, instantaneamente assumi o pensamento. Há somente a poderosa presença interior e inteligência de Deus em ação aqui. Sempre que estáis sonolentos e desejando acordar e estar alertas, dizei: Deus está em ação aqui. Estarei alerta. Quando se obteve suficiente sono, deve-se assumir uma atitude firme e expulsar toda a sonolência. Dizei a este sentimento: eu estou alerta e Deus está em ação aqui. A visão interna tem o poder de projetar-se a qualquer distância. Assim sendo, podeis estar conscientemente presentes em 2 lugares ao mesmo tempo. O cérebro é apenas o veículo desta inteligência interior, uma vez que podeis fazer esta experiência. Quando a humanidade empregou mal o livre-arbítrio, desceu a seus corpos físicos densos. Pode-se estar consciente no centro e também na periferia de um lugar. É assim que nós, no estado ascensionado, podemos usar 2, 3 ou 4 corpos ao mesmo tempo e fazê-los seguir e agir de acordo com a necessidade da operação divina, não necessariamente num determinado ponto. Eles podem estar até nos 4 pontos cardeais. No estado ascensionado não há apenas a onipresença, uma vez que a pessoa chega a este nível de consciência. Até mesmo um aparente estado de desenvolvimento pode ser superado quando assim é visto pela grande inteligência que, agindo, transforma a pessoa num valioso mensageiro. Portanto, não permitais uma forma de convicção em vossa mente sobre supostas regras de atividade oculta. Haverá certas pessoas conhecidas apenas pelo vigilante silencioso, cujas atividades interiores serão postas de lado para torná-las um mensageiro sem problemas. Chegará o tempo em que, se o exterior tenta imiscuir-se, certa radiação se projetará de certas pessoas, que obriga as outras a reconhecerem suas atividades erradas. Isto também está demonstrado na presença mágica. Nota: é possível que o Armagedon seja desviado pela atividade cataclísmica. Isto é governado por aqueles muito acima de nós. Vigilante silencioso. O vigilante silencioso cósmico só pode agir sob a solicitação cósmica. Sono. É necessário que tenhais um certo período de sono. À medida que entrais no estado ascensionado, podeis achar que haverá dias ou semanas enquanto prossegue certa atividade. Um mensageiro é sempre sustentado durante alguma atividade especial. A presença durante qualquer atividade especial é sempre autossustentadora. O sono é o completo relaxamento do veículo. Até que a estrutura atômica seja depurada de sua densidade, é necessário que seja assim, para que o exterior possa receber a presença interna e a radiação interna continuamente. O emprego consciente da realização da atividade autossustentadora é a ação depurativa da estrutura atômica. É muito importante em qualquer requisição, isto é, sempre que a atividade interna opera, estar forte e nitidamente consciente de que ela é sempre autossustentada. Se nós nos tornamos plenamente conscientes, já estamos num estado ou condição que desejamos, então obtemos o sinal para a realização. Este é o notável poder na visão. Sentimos-nos no estado ou condição que desejamos manifestar. Uma pergunta sobre o raio violeta. Que é a atividade específica do raio violeta? Saint-Germain. Empregai-o em sua cor plena, que é a sua atividade normal. Cada raio, tendo sua atividade própria, dominante e natural, ainda contém em si mesmo as atividades de todos os outros raios. A primeira atividade de qualquer coisa é tornar-se consciente de que temos a capacidade, através da presença interna, de que desejamos fazer, sem ter a consciência de ser conscientemente capaz de fazer algo. Não há saída para que se realize.
Ser consciente de algo é dar uma passagem e, através desta, a possibilidade de agir. Podemos empregar os raios dourado, rosa e azul como um processo purificador depois da atividade consumidora violeta. Consumindo pensamento e sentimento, quando fazeis o comando como Cristo, a chama assume qualquer cor que seja necessária para equilibrar a atividade. O objetivo interior é Deus inteligente em ação e é a verdadeira motivação da atividade interior. A condição atmosférica quando aparece um mestre ascensionado. Há poucos séculos atrás, quando um mestre ascensionado se manifestava, muitas vezes vinha com um ruído surdo ou sibilante, devido à intensificação da condição atmosfera na qual ele chega. Na presença de um mestre ascensionado está uma força intensa. Em larga escala, isso foi governado nos últimos anos. A condição atmosférica para a Terra é muito mais maleável à carga da grande presença do que era há 300 anos atrás, porque as vibrações da própria Terra foram elevadas, tornando-a mais suscetível à atividade interior. O impacto súbito e forte da grande força transcendente sobre a estrutura atmosférica causava pressão, ruído ou som sibilante, ou até lampejos de luz. A causa de um ciclone é o impacto das atmosferas quente e fria umas sobre as outras. Este impacto causa um vórtice espiralado e a duração do ciclone é conforme a força do impacto. O impacto de uma força sobre outra inicia sempre uma ação espiralada, pois existe mais ou menos uma atividade de passagem uma para outra e isso acontece o movimento espiralado. Na associação de dois quaisquer elementos ou diferentes taxas de vibração, a atividade natural de cada um é fugir da outra. Há tempestades causadas por inteligências más, e esta inteligência age na tempestade. Na história de Rider Haggard, há uma ilustração deste fato. A grande lei achou por bem checar esta atividade. Em eras passadas eram feitas coisas tremendas desta espécie, não eram mitos. Qualquer tempestade pode produzir coisas fantasiosas. Pergunta: para onde vos dirigeis hoje? Saint-Germain, daqui vou para Washington, na América do Sul, nas grandes alturas dos Andes, onde se chega por estrada de ferro, está outra figura gigantesca de Jesus, no alto da montanha. Asseguro-vos que, sempre que é dada a mínima atenção da pessoa a estas coisas, há sempre resposta, esteja a pessoa consciente ou não. Bênção, tu, poderoso vigilante e silencioso, louvamos e agradecemos por tua radiante presença, irradiando na humanidade por teres tido o prazer de contatar aqueles que estão conscientes de ti e que tu contemplaste sobre este centro com tua benevolente majestade. Louvamos e agradecemos por teu ativo poder, onipresente. Bem, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.